Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai continuar estudando loops e a gente vai fazer uma prática para a gente fixar esse conteúdo. Então eu vou trazer aqui para vocês como percorrer um array utilizando os nossos condicionamentos de loops, né, que são o while, do while e for. E para a gente praticar um pouco, eu trouxe aqui como exemplo essa tela que é bastante comum nas aplicações, né, em sites. Então eu tenho aqui três containerzinhos, né, e cada container ele possui um título e o conteúdo da notícia. Então eu vou colocar isso dentro de array e a gente vai percorrer eles utilizando o meu condicionante, né, de loop, while, do while e for, praticando e mostrando isso em tela. Então, sem mais delongas, vamos abrir o nosso Sublime Test. Vamos criar um arquivo novo. Vou salvar esse arquivo como loop práticas. PHP loop prática.php. E aqui a gente vai criar um documentozinho HTML simples, praticando loops como título. Depois a gente vai criar a nossa estrutura do PHP. Ok, tem a estrutura criada. Então, para começar, eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar essa variável de registros. Registro. E a essa variável eu vou atribuir um array. E a este array eu vou, primeiramente, incluir os títulos, né? Título notícia 1, título notícia 2, título notícia 3. Então eu vou criar aqui título notícia 1, vírgula, vou copiar esse trecho de código para facilitar. Título notícia 2 e, por último, título notícia 3. Então eu vou dar um print R nesse array só para a gente verificar como ele foi criado. Vou imprimir esse array para a gente visualizar como ele foi criado. Imprimir ele em tela. Tudo salvo. Vou abrir ele lá. PHP loop práticas. Localhost. PHP. Então tá lá, né? Eu tenho o meu arrayzinho. E cada posição desse array, ele tem, né, o seu índice. Então ele começa do índice 0, vai até o índice 2. Ou seja, eu tenho 3 posições. No índice 0, título notícia 1. No índice 1, título notícia 2. E no índice 2, título notícia 3. É um array com 3 posições. Ok, feito isso, eu vou aqui criar uma outra variável e eu vou chamar essa variável de índice. Porque essa variável ela vai ser responsável por percorrer cada posição desse índice, começando por 0, como a gente viu. E aqui eu vou começar percorrendo este array, vou criar uma estrutura para percorrer esse array, utilizando o nosso while. Se vocês lembram, né, no comando while eu tenho que ter uma condição,
Então, essa minha condição vai ser que índice seja menor que 3. Por quê, pessoal? Eu tenho 3 posições, então eu vou percorrer esses, e à medida que eu vou percorrendo, eu vou acrescentando uma unidade no meu índice, até chegar em 3 posições, que é o que desejo e é o que o índice tem. Então, aqui eu vou ter como critério de parada meu incremento em uma unidade em índice. Então, ele vai, né, percorrer este loop 3 vezes. Né? Ele vai percorrer 3 vezes, iniciando do zero até o meu índice ser menor do que 3. E outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é usar essa variável índice, porque ela vai valer 0, depois ela vai valer 1, depois ela vai valer 2. Então, eu posso utilizar essa variável índice para mim mostrar o que cada posição do array possui. Fazendo assim, né? Então, eu vou aqui dizer que registro, que é o meu array. Então, na posição índice. Eu fazendo isso, eu estou dizendo que eu quero a minha posição no momento que o meu índice conseguir entrar dentro, né, do meu critério aqui. Então, na primeira partida, na primeira vez que eu entrar aqui dentro do meu while, eu vou pegar a posição 0 do meu array, né, registro. Ele vai acrescentar mais uma unidade, e depois na posição 1 e depois na posição 2. Na hora que chegar na posição 3, não entrará mais nessa condição, porque 3 é igual a 3, não é menor, né? Então não vai mais pegar o índice. Então eu estou utilizando a minha variável que possui um valor, que este valor começa do zero, para percorrer o meu índice. E usando essa variável também como critério de parada. Então ele vai percorrer quantas vezes forem necessárias até chegar no final do meu array, que possui 3 posições. Para a gente visualizar isso melhor em tela, eu vou dar um eco desse meu array, né? E aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou dar um eco num HR para a gente dividir melhor a tela. Então, tudo salvo. Vamos para o navegador. Então, tá lá. Ele percorreu o meu array 3 vezes. Iniciando do zero, ele encontrou a posição 0 do array, a posição 1 do array e a posição 2 do array, né? Mostrando em tela. Então, aqui na minha lógica que eu criei, eu coloquei o índice iniciando do zero. Enquanto esse índice for menor do que 3, ele vai mostrar, né, a posição registro, que é meu array principal, né, no índice determinante, né, o valor dele. Então, ele inicia do zero, na segunda passada vai ser o índice 1, título notícia 2, e na terceira passada no índice 2, título notícia 3. E assim percorrendo e mostrando em tela. Bom, então a gente viu que para cada posição do array eu tenho, né, um conteúdo que é o título da notícia. Mas se a gente visualizar aqui na nossa página, eu tenho, além do título, um conteúdo. Né? E como que eu faço para me incluir dentro de um array duas informações, né? Um título e um conteúdo? Bastante simples. A gente vai criar um array associativo múltiplo. Né? Como que é isso? Então, cada posição dessa aqui vai virar um array. Então, nessa primeira posição, eu vou ter um array. Espera aí, pessoal. Nessa minha segunda posição, eu terei outro array.
Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor visualizado. Nessa posição eu vou ter um outro array. E na minha terceira posição, mais um array. Então, dentro desses arrays, eu vou ter o quê? Eu vou ter na posição título, eu vou ter a informação título, notícia 1. Certo? E na posição conteúdo, eu vou ter a informação igual aqui, conteúdo, notícia 1. Note que eu tenho um array e para cada posição do meu array, né, que são 3 posições, eu tenho outro array. E este array que ele possui tem a posição título, título notícia 1, na posição conteúdo, conteúdo notícia 1. Eu vou passar aqui para a tela de baixo para ficar melhor visualizado. Na minha segunda posição, mesma coisa, né? Eu vou copiar essa informação aqui para ficar mais ágil. Na minha segunda posição do meu array registro, eu vou ter outro array e no título, título notícia 2, conteúdo notícia 2. Certo? E aqui na minha posição, na última posição, né, na terceira posição do meu array principal, eu tenho outro array que na posição título, eu tenho título notícia 3 e eu tenho conteúdo notícia 3. Então tudo salvo aqui, eu só vou comentar esse trecho do meu código. E vou dar aqui embaixo para a gente visualizar melhor a montagem desse nosso array. Vou dar um eco aqui em pré para a gente visualizar esse array montado. Vou dar aqui um eco para fechar esse pré. E aqui dentro eu vou dar um print R no meu array principal, no meu array registro. Então tudo salvo. Vamos ver como que ficou a montagem desse meu array. No navegador. Então eu tenho lá, né? Perceba que eu tenho o array principal, que chama registro, que na posição 0 eu tenho um array. Né? E dentro deste array, dessa dimensão, eu tenho o título, eu tenho o conteúdo. Dentro da segunda posição, eu tenho outro array possuindo o título, possuindo o conteúdo. E na segunda posição, né, ou a terceira posição do meu array, eu tenho título e conteúdo, né, minhas posições de título e conteúdo. Então vamos voltar agora no nosso código para verificar como que eu vou percorrer essas informações aqui do meu array. Eu vou tirar essa nossa comentário aqui, a gente vai utilizar essa mesma lógica. Vou tirar meu comentário aqui. Então vai existir essa mesma lógica, porque ele ainda tem 3 posições, né? A primeira, a segunda e a terceira. Cada posição é um array. Porém, eu não posso imprimir um array multidimensional utilizando um echo. Porque o echo ele não tem a inteligência de mostrar um array multidimensional. Eu tenho que print
usar a expressão printr, né? Pego o meu registro aqui, colo ele dentro. Então eu vou dar um printr no meu array, na minha posição índice. Com isso, eu vou percorrer, né, os meus outros arrays, que são as dimensões, ok? São as dimensões. Eu vou dar um eco aqui em cima, só para a gente dividir melhor a tela. Um eco em BR, só para a gente ter quebras de linhas, né? Eu vou dar outra só para a gente dividir este código e ficar mais fácil de visualizar. Então, vou ter duas quebras de linhas aqui, só para me separar a apresentação desse array com a minha lógica, né? Aqui é a lógica de percorrer o array. Lógica de percorrer o array. Ok. Então, vamos salvar. Vamos voltar lá para o navegador para ver como que ficou agora. Então, verifique que agora eu tenho o meu array apresentado, né? Com as minhas posições para cada posição. Tem 3 posições no meu array principal. E agora eu estou mostrando que em título ele tem título notícia 1, que na segunda posição ele tem título notícia 2 e na terceira título notícia 3. Assim como conteúdo notícia 2, conteúdo, né, notícia 2, conteúdo notícia 3. Então aqui eu estou mostrando como esse array foi montado, né? Estou destrinchando, utilizando o meu loop para mostrar cada posição deste meu array separado. Então, olha só, aqui eu estou mostrando a montagem do array, mas eu quero somente a informação que ele possui, ou seja, a informação na posição 0, né, que está dentro de um array, que eu quero na posição título mostrar o que ele tem dentro de título. Eu quero mostrar conteúdo, o que ele tem dentro de conteúdo. E assim por seguinte, né, cada uma das posições desse array. Então vamos lá no nosso código. Agora o que eu quero? Eu quero aqui, eu vou apagar aqui esse printr. Aqui eu quero que no meu array principal registro, na posição índice, mostrar, né, a posição título, ok? Que o título é o índice, né, do meu array secundário. Opa. Tem que ser, não pode ser chaves, tem que ser colchetes. Ok? Então eu quero mostrar dentro do meu array principal, na posição em que está a minha contagem, que neste caso é a posição 0, né, o que existe dentro de título. O que existe dentro do título é título notícia 1. Aqui agora eu posso dar um eco, né? Eu posso dar um eco e vou utilizar aqui um H3, que é um título, né, do nosso HTML. Vou concatenar, que eu estou utilizando uma tag HTML, então eu preciso concatenar com a abertura e com o fechamento dessa tag. Então, ok. E da mesma forma, o conteúdo, né, eu vou até copiar essa lógica, que eu vou mostrar agora que o registro na minha posição índice, né, na posição 0, por exemplo, agora eu quero o que está dentro de conteúdo, né, do meu índice conteúdo, que é o índice do meu array secundário. E a gente vai mostrar isso num P, que é um parágrafo.
Então vamos salvar. Dá o Ctrl S. Ver se está tudo ok. Tudo ok. A gente vai lá no nosso navegador. Opa, parece que não salvou. Agora sim. Olha só, né? Eu tenho percorrendo o meu array, né? Meu array principal, quando ele vale 0, ele vai mostrar o título, que é, né, o conteúdo de título, que é o índice do meu array secundário, e vai mostrar o conteúdo, né, que é o conteúdo do meu array secundário. Título notícia 1, conteúdo notícia 2. Título notícia 2, conteúdo notícia 2. Título notícia 3, conteúdo notícia 3. E assim quantas vezes forem necessários, né? Então eu estou percorrendo o meu array até eu chegar nos meus índices, né, dos meus arrays secundários. Bom, então agora o que acontece se eu aumentar este meu array para mais uma outra posição, né? Vamos supor que eu venho aqui e crio mais um array. Então agora eu tenho 4 posições no meu array. Título notícia 4, conteúdo notícia 4. Então se eu salvar isso aqui, veja que o meu array foi atualizado, né, com mais uma posição, que é a terceira posição no elemento, o terceiro índice. Porém, o meu código ele não foi atualizado. Por quê? Porque a gente tem na nossa lógica aqui o nosso valor fixo, né, que é o critério dele percorrer. Mas a gente pode melhorar isso, né? Isso aqui a gente chama de hardcode. Mas a gente pode melhorar isso. A gente sabe que o PHP ele tem uma funçãozinha que ela chama count. A gente já estudou ela. Que ela conta, né, os elementos, a quantidade de elementos do array. A quantidade de elementos de um array. Então ela vai trazer para a gente quantos elementos possui no meu array e assim automaticamente eu saber, né, sem precisar alterar o meu código toda vez que eu acrescentar alguma informação no meu array. Então a gente sabendo disso, né, que possui essa função, fica bem simples a gente automatizar esse processo aqui de contagem. Basta eu dar um count utilizando aqui, né, o nosso array principal, que é o registro. Ok? Então ele vai contar quantos elementos tem no registro e agora ficou automático, né? Porque sempre que eu aumentar essa quantidade de registro, essa minha contagem será feita automaticamente, sem eu precisar mexer na minha lógica, né, da programação aqui. Então tudo salvo. A gente vem aqui. E agora sim, né, eu tenho o título notícia 4. Foi o meu elemento acrescentado, né, e automaticamente atualizado pela minha lógica da programação. Então a gente tem que saber na programação essas funçõezinhas nativas por causa disso, para a gente automatizar ao máximo a nossa lógica. Para sempre que eu tiver alguma alteração no meu conteúdo, eu não atrapalhar a minha lógica. Eu posso vir aqui e criar quantos elementos eu quiser agora, né? Eu posso criar um outro elemento. Eu posso criar um outro elemento aqui no meu array, que será minha outra dimensão de array. Notícia 5. Conteúdo na notícia 5. Salvo aqui. Veja que eu não precisei mexer na minha lógica, né? Automaticamente ele já foi, né, e percorreu o meu array automaticamente com a minha lógica criada com o meu loop while. Se eu, por exemplo, agora quiser tirar todos os meus arrays, deixando somente uma posição, vou salvar aqui, automaticamente ele vai mostrar uma vez, porque ele vai contar e vai saber que possui somente uma posição. Ou se eu quiser, né, deixar todas infinitamente, né, quantas posições eu colocar,
ele vai automaticamente ajustar o meu loop para percorrer todas as posições do meu array, com a minha função nativa, que conta quantas posições o meu array possui. Bom, conforme eu disse no início, a gente vai testar o while, o do while e o for. Então eu vou comentar esse trecho aqui, esse trecho de código, fica para vocês como estudo. Então, bastante simples, né? Utilizando o do while. Eu primeiro crio a minha palavra reservada do, que vai ter seguido de uma lógica, certo? Essa lógica é a lógica de impressão, né? E logo após a gente tem o while, que é a minha condição, né? Então aqui a minha condição é verificada após a primeira apresentação. Então a condição é a mesma, né? Eu vou percorrer o meu índice, né, a partir da contagem de registros. Então, esse índice será ajustado a partir da contagem do registro. E aqui eu tenho a minha lógica de impressão. Certo? Lembrando sempre, né, do meu critério de parada, que é o incremento, né, o incremento da minha contagem, né, que a partir do momento que chegar no final da quantidade de elementos que eu encontrar, ele irá parar. Então, eu vou salvar. Agora a gente verifica. Continua a mesma coisa, né? Vai apresentar todas as notícias partindo da minha posição 0. Ele contou que tem 5 elementos, mostrou para mim 5 elementos, utilizando nesse momento o do while. Então vocês sabem que o do ele é verificado primeiro, né? Ele é verificado primeiro e a condição após. Então, diferentemente do while, ele faz a apresentação primeiro e depois testa, né? Então, aqui, pelo menos uma vez, eu vou apresentar esse registro. Então, vocês têm que ficar bastante atentos. Porque se for um registro que não possui posições, né, a posição 0 ele vai imprimir isso aqui em tela. Mesmo que não tenha registro nenhum, ele vai imprimir, né, este meu H3 aqui, este meu parágrafo, ele vai imprimir eles vazios. Já no caso do while, ele vai verificar e não vai entrar na minha codificação. Essa é a diferença. Ele vai imprimir primeiro para depois testar. Né? Aqui não, aqui ele testa primeiro para imprimir. Então, prosseguindo, a gente vai fazer a última, que é a verificação do meu loop com o for. Então, ele não é muito mais difícil, porém um pouco diferente. Eu vou só comentar esse trecho de código. Comentei o trecho do código. Vocês lembram que o for, ele tem a palavra reservada for, e aqui dentro eu tenho 3, né, parâmetros a serem passados. O primeiro é a variável. E vocês lembram que a variável agora ela sai do meu escopo, né? Então eu vou recortar ela aqui, porque ela não pode estar fora do escopo, ela tem que estar dentro, né? Essa é a diferença do for, ela está dentro do escopo, ela não pode ser usada de fora, né? Diferentemente do while e do while, né? Eu até vou, para vocês depois não ter problema, copiar ele aqui também, né? Para vocês não se esquecerem disso. Que minha variável, né, de controle, no caso do while e do while, eles ficam fora do escopo da lógica. Já por for, não. Ele fica dentro do escopo da lógica. Então, eu tenho a minha criação da variável, eu tenho a minha condição, né, que é a mesma, enquanto a minha variável índice for menor do que a quantidade de elementos que existe no meu array. E, por fim, o meu critério de parada, que é o meu acréscimo de uma unidade na minha variável. Este é o critério de parada. E a gente tem, né, a impressão do meu array
como a gente já fez, sem o meu critério de parada, né? Porque o meu critério de parada ele faz parte dos parâmetros. Então eu copio aqui somente a impressão da lógica do meu array, né? Então, para ficar mais claro, né, mais uma vez eu vou falar que o for ele possui como parâmetro, né, ele possui como parâmetro a minha variável de controle, a minha condição, ou seja, a minha condição tem que ser a minha variável menor do que a contagem de elementos do meu array. Então ele vai contar quantos elementos tem no array, ele vai verificar que tem 5, né? Então o meu índice tem que ser menor do que 5, para ele percorrer todos os índices. E depois a gente tem o critério de parada, que é o acréscimo de uma unidade. Feito isso, né, tá tudo dentro aqui do meu condicionante for. Eu parto para a minha apresentação, né, o que eu quero mostrar, que é o meu código em si. Eu vou apresentar o meu array na posição, né, que eu tenho aqui, que neste caso é a primeira, que é a 0. Eu vou entrar e vou apresentar o que tem no título. E assim por seguinte, né, eu vou apresentar o conteúdo. Quando ele for para a posição 1, quando ele for para a posição 2, quando ele for para a posição 3. Tudo salvo. Vamos lá para o nosso navegador. Mesma coisa, né? Não alterou nada. Veja que a gente utilizou o loop com os nossos 3 condicionantes, né? Foi o while que testa primeiro, né, a condição e depois imprime. O do while que imprime primeiro, pelo menos uma passada e depois testa, né, e faz a nossa verificação. E o for, que tem dentro do seu comando a minha variável de controle, a minha contagem e o meu critério de parada, e apresentou isso em tela. Bom, pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo, o que eu quero que vocês façam como desafio? Apresentar esse título, notícia e conteúdo aqui da forma que está aqui nessa nossa apresentação. Então eu quero que vocês montem, né? Montem para mim em HTML fazendo esse tipo de página aqui, né? Com esse título, conteúdo, tudo separadinho dessa forma aqui, com as cores, né? Podem utilizar CSS, divs, né? Span, para formatar essa página como eu estou mostrando aqui nessa apresentação. A lógica vocês já têm, os comandos HTML e CSS vocês já sabem, então fica fácil. É só vocês ajustarem aqui a apresentação desse conteúdo. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.